O direito da escolha, o direito da liberdade. Deus dá o direito da liberdade, da gente escolher aquilo que queremos. O homem é livre. O governo de Deus não é um governo de ditadura, de nada forçado. Tudo que Deus fez, Ele dá liberdade para as pessoas escolherem o que desejam. Só que nós temos que saber, né, que nós vamos escolher o que plantar. De tudo que se tem ouvido, ao fim teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque é o dever de todo o homem. Mas se as pessoas quiserem desobedecer, Deus não vai proibir. Josué, certa vez, dizendo para o povo, ele disse assim, Josué 24:15, se parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses que serviram vossos pais, que estava além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus. E depois ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué estava mostrando que se as pessoas quiserem servir, o Deus dos amorreus, que estava lá que os pais deles serviram e se deram mal, que ele servisse. Mas ele já tinha tomado uma decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós temos liberdade, livre-arbítrio para escolher quem é o nosso Senhor, quem vai governar nossa vida. Isaías 1,19 diz assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. E Deus não força ninguém. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. E se não quiserdes e não ouvir, não comerás, né? Claro. Deus não força ninguém e nem deixa o inimigo forçar. Se tem uma coisa que nem Satanás tem poder, é forçar as pessoas. Ele pode tentar. O Deus deixa ele tentar até os limites máximos. Certa vez Satanás levou o Senhor Jesus no pináculo do templo de Jerusalém e mostrou para ele as glórias da terra e queria que ele adorasse, queria que o Senhor Jesus adorasse ele. Mas ele levou o Senhor Jesus até no pináculo do templo, mas ele não teve força, poder para empurrar ele. Ele não teve como tocar, ele não teve como obrigar o Senhor Jesus a fazer nada. Ele só teve os limites dele, foi só levar ele lá e mostrar ele as glórias do mundo. Assim também o inimigo faz. Ele pode levar as pessoas, mostrar as glórias do mundo, os prazeres da terra, mas ele não tem poder para forçar as pessoas. Deus não obriga ninguém e nem deixa o inimigo obrigar ninguém. O inimigo pode tentar, mas não tem poder de nos tentar acima das nossas forças. Satanás não tem poder para nos atentar acima daquilo que nós podemos suportar. Ele tem limites. O poder dele tem limites. Lá em 1 Coríntios 10:13 diz assim, não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar.
Então, tem limites. Quando a gente vê uma pessoa dizer, eu caí no pecado, eu não suportei a tentação, eu não aguentei, a pressão foi demais e não tinha como fazer não tinha outra coisa. Não, é mentira. É mentira. Se uma pessoa falar que caiu porque foi tentado além dos limites, é porque é uma pessoa mentirosa, ou ela se entregou ao inimigo e depois ela se colocou num caminho escorregadio, e ela por si só escorregou e caiu. Só cai quem não vigia. Quem escolhe servir o inimigo, temos de ser decidido como Josué. Só quem escolhe servir o inimigo que cai, né? E nós temos que ser decididos como Josué. Ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Temos de ser decididos a não servir a ninguém, a não ser Deus. Porque se a decisão é nossa, a escolha é nossa. Não coloca num lugar para depois ser derrubado e o inimigo e a gente colocar a culpa no inimigo ou colocar a culpa em Deus, né? Só quem não vigia, quem não escolhe, é que vai cair. Não existe uma desculpa, uma justificativa para quem caiu no pecado. É porque escolheu o pecado. Não orou, não vigiou, se colocou à disposição do inimigo, andou com más companhias, não aceitou o conselho de Deus, que Deus disse, sai do meio deles, não toquei coisas imundas, e eu vos recebereis. Serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas. As pessoas se colocam lá no meio dos inimigos, no lugar proibido, aí é claro, vão cair. E depois vão dizer que foi tentado acima do que pôde suportar.